parou para se perguntar por que algumas pessoas elas vivem um silêncio espiritual total, sem conseguirem ao menos ouvir a voz de Deus, enquanto outras ouvem com tanta clareza? O que será que determina essa sensibilidade espiritual à voz de Deus? O que determina algumas pessoas ouvirem a Deus e outras não? E o meu intuito com esse vídeo é falar exatamente sobre isso, a voz de Deus. Afinal, ele tem falado desde o Éden até hoje. A questão é, você conhece a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Como discernir ou distinguir a voz de Deus dentre tantas outras vozes que nos cercam? E por isso eu quero compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido a respeito da voz de Deus. Vamos junto? Desde o início da humanidade, Deus tem falado de inúmeras maneiras e ele tem se revelado a muitos. Ele se revelou a Adão e Eva no jardim, ele se revelou a Noé, Moisés, a tantos homens e mulheres de Deus, profetas. E ele falou de inúmeras maneiras. Mas ele finalmente se revelou de maneira plena por meio do Filho. E é sobre isso que Hebreus 1 fala. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Desde o Gênesis, Deus ele tem se revelado de maneira progressiva. Ele não revelou tudo de uma vez. Ele foi se revelando aos poucos por meio dos homens e mulheres de Deus que nós encontramos no Antigo Testamento e dos textos inspirados por Deus. Mas em Cristo, Deus, o Pai, ele revelou a sua expressão exata. E a voz do Pai é a voz do Filho, porque o Filho representa exatamente, de maneira perfeita, o Pai. E nós somos cristãos. Nós somos ovelhas de Cristo. Nós somos testemunhas dele. E Jesus fala em João 10, 27 o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Se nós somos cristãos, ovelhas de Cristo, nós precisamos ouvir a voz de Jesus e seguir essa voz, conhecer essa voz. Isso é determinante para nós, como testemunhas dele. E aí você pode se perguntar, ok, Isa, mas como eu posso ouvir a voz de Jesus? E o próprio Jesus responde isso perfeitamente em João 14. Ele discorre no texto, consolando os discípulos a respeito da sua partida. E ele diz que ele iria voltar ao Pai, sim, mas que ele enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade. E no versículo 26 ele fala o seguinte: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. E é sobre isso. O Espírito Santo, ele é a chave central para que a gente consiga aprender a ouvir e a distinguir a voz de Deus. Porque é ele que nos ensina e nos lembra a tudo que Cristo já nos ensinou. E à medida que nós vamos prosseguindo na nossa caminhada cristã e amadurecendo em fé, a gente vai aprendendo não só a ouvir a Deus, como entender como ele fala, as maneiras pelas quais ele se revela e ele fala a nós. Porque existem sim algumas maneiras, e é sobre isso que eu quero falar agora. A primeira forma, como já foi dito, é o próprio Espírito Santo. No texto em João 14, Jesus fala que esse Espírito da verdade, ele habitará em nós. E ele nos ensinará, ele viverá conosco. Ele nos acompanhará em toda a jornada cristã, até o fim dos dias. Ele é como aquela voz sutil no nosso interior, que vai se tornando cada vez mais intensa e convincente à medida que nós vamos nos alinhando a ele, vamos desenvolvendo um relacionamento com ele, à medida que vamos nos santificando, nos tornando cada vez mais sensíveis à sua voz. E essa voz nos traz convencimento de pecado, nos traz direção, nos traz clareza. Ela nos conduz, ela abre o texto para nós da Bíblia, ela nos revela aquilo que Deus está falando, porque é o próprio Deus habitando em nós. E a segunda forma pela qual Deus se revela a nós é por meio da sua palavra revelada, que é a própria Bíblia. E 2 Timóteo 3,16 fala o seguinte: que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra, a Bíblia, é inspirada por Deus. Apesar dela ter sido escrita por homens, sim, mas ela foi inspirada por Deus. É a revelação de Deus escrita a nós. Então, todas as vezes que a gente abre a palavra, é o próprio Deus falando a nós e se revelando a nós. E a gente precisa ter convicção e clareza a respeito disso, porque Deus ele tá falando o tempo todo.
talvez a gente que não esteja abrindo a palavra para ouvi-lo. E claro, o Espírito Santo ele nos conduz na leitura. Porque a palavra em si, ela pode até mesmo matar, mas não se trata daquilo que está impresso, mas da revelação. Porque o Espírito Santo que habita em nós, enquanto nós estamos lendo a palavra, ele vai nos lembrando e nos ensinando a respeito daquilo que Jesus está falando. Lembre-se que Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra de Deus. E ele se revela a nós por meio do Espírito Santo, através da leitura disso aqui. E a terceira forma pela qual Deus se revela a nós é uma das que eu mais gosto, particularmente, através de sonhos e visões. Jó 33 fala o seguinte: por que você se queixa a ele de não responder às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonhos e em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho. Sim, Deus fala por meio de sonhos e visões. E mais adiante eu vou fazer um vídeo só a respeito disso. Mas os sonhos, como a gente já sabe, a gente dorme e são aquelas imagens produzidas enquanto a gente está dormindo e que quando a gente acorda a gente lembra daqueles sonhos. Enquanto as visões são imagens que podem surgir na nossa mente, seja com a visão aberta, né? Você vê como se a coisa estivesse realmente acontecendo na sua frente, mas ela está em uma dimensão espiritual. Como também ela pode acontecer com a visão fechada, que é uma imagem produzida como se fosse um sonho, só que você está acordado, com os olhos fechados, e aquela imagem surge na sua mente. E aí, aquelas imagens, elas têm significados, sentidos, e você vai descobrindo, vai discernindo, né, e recebendo a revelação daquele significado por meio de uma percepção espiritual, por meio do Espírito Santo que vai ali ensinando e mostrando ali o que cada elemento vai significar. Porque nem tudo é muito claro, às vezes vem com enigmas, né? Da mesma maneira que Jesus falava por enigmas, as parábolas, os sonhos também muitas vezes vêm ali cheios de significados. E aí você precisa realmente ter um certo tempo ali discernindo aquele sonho. Uma outra forma que Deus fala conosco é por meio dos seus profetas, ou pessoas que foram conduzidas pelo Espírito Santo a falar conosco. Né? No Antigo Testamento, o profeta ele tinha um outro peso, né? Um outro sentido, porque geralmente eles carregavam uma palavra revelada e inspirada por Deus de fato, que viria a ser escrita e se tornou a Bíblia, né? Como a gente conhece hoje. E aí, de fato, tem um outro peso. Mas hoje, eu creio que sim, Deus ele pode falar por meio de pessoas, né? Em Joel, a gente vê isso, a profecia que fala que nos últimos dias, Deus faria os jovens profetizarem. E essas profecias são, sim, a revelação de Deus a nós por meio de outras pessoas que recebem essa palavra e a transmitem. E em outros casos, que são mais raros, mas também acontecem, Deus pode falar de maneira audível e perceptível a nós. Assim como ele falou com Samuel. Era um menino que estava no templo e quando ele ouviu um chamado de Deus chamando Samuel, Samuel, ele achou que era o seu mestre e não Deus. Porque ele não achou que talvez Deus falaria de uma maneira tão audível. E era Deus, porque de fato Deus pode falar os nossos sentidos naturais e a gente perceber e não estar só numa esfera espiritual. É realmente mais raro de acontecer, mas pode. E se tratando dessa voz audível, no Novo Testamento a gente tem um exemplo disso, que também aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele ainda não havia se convertido, ele estava perseguindo, ele estava em direção a Damasco para perseguir os cristãos e matar cristãos. E ele caiu do cavalo e ouviu uma voz audível que chamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não foi numa dimensão espiritual, era uma voz. Então, não só no Antigo Testamento como no Novo, Deus fala e ele continua falando. A questão é, nós estamos dispostos a ouvir? Nós estamos discernindo a voz dele? Ou nós estamos confusos em meio a tantas vozes? Em Efésios 1, Paulo faz uma oração que ela tem que ser feita por nós todos os dias. Senhor, ilumina o meu entendimento. Me dá o espírito de sabedoria e de revelação para que eu tenha a revelação de ti, para que eu te conheça.
Essa tem que ser insistentemente a nossa oração todos os dias, porque pela nossa capacidade ou habilidade humana, a gente não consegue ouvir a Deus, a gente não consegue acessar Ele e discernir a voz dele. A gente precisa dele e por isso a gente precisa intensamente buscá-lo, se relacionar, se aproximar dele, para que a gente consiga se conectar, ouvi-lo, entender, ter clareza da voz dele. E existem algumas vozes que a gente pode facilmente confundir com a voz de Deus, caso a gente não conheça essa voz. E a gente pode entrar em um lugar de engano e de confusão. A primeira voz que a gente pode se confundir com a voz de Deus é a voz da nossa própria alma. Nós temos emoções e esses pensamentos, essas emoções, elas estão a todo tempo ali na nossa mente, tentando interferir naquilo que a gente tem que decidir. Então a gente precisa entender o que é alma, o que são as emoções, o que é a nossa própria voz. A gente precisa também discernir a voz externa, vozes de outras pessoas que também estão a todo tempo. Nem sempre essas pessoas querem o nosso mal. Não é isso, eu não estou falando para evitar os conselhos. A própria Bíblia ensina o valor do conselho. Eu não estou falando sobre isso. Mas existem vozes externas de pessoas que querem ali interferir em decisões. Muitas vezes até tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. E a gente precisa ter muito cuidado a respeito disso. E existe também as vozes de espíritos malignos. Nós não podemos negligenciar. Existem demônios que estão ao nosso derredor e estão tentando, a todo custo, nos destruir, roubar as sementes que Deus tem plantado em nós, ou nos tirar do nosso lugar, da nossa posição em Deus. A gente precisa discernir essas vozes externas, sejam de pessoas, de demônios, ou também as nossas próprias vozes, a voz da nossa alma, os nossos pensamentos que estão ali a todo tempo lutando contra a voz do Espírito Santo. Quando a gente entende e a gente aprende a discernir, isso se torna uma habilidade tão importante na nossa jornada cristã. Porque desse jeito a gente consegue ser mais assertivo nas nossas decisões, a gente consegue ser assertivo naquilo que Deus está falando a nosso respeito. E um dom que é essencial nessa diferenciação é o discernimento espiritual, discernimento de espíritos. Isso é um dom e esse dom, ele nos auxilia a discernir qual a origem dessas vozes. São vozes que são inspiradas por Deus para nos conduzir a mais perto dele, ou são vozes para nos tirar da nossa posição e nos afastar dele, nos induzir a pecar. Quando a gente tem discernimento espiritual, a gente consegue discernir essas vozes e consegue nos livrar de armadilhas. E aí você pode se perguntar, ok, Isa, como é que eu consigo discernir essas vozes? Eu não tenho discernimento espiritual, eu não sei, eu nem conhecia tantas vozes assim, eu achava que era tudo a mesma voz. Tô confusa, preciso de ajuda. E aí, como é que eu consigo discernir essas vozes? Ok, vamos lá. Eu vou partir do princípio que você é um cristão e que você já foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você e ele já está te conduzindo nessa jornada, mesmo que você ainda não saiba bem ouvi-lo ou ainda não esteja conseguindo discernir quem é ele ou quem são as outras vozes, ok? Você pode fazer perguntas simples. Isso que eu tenho ouvido está contradizendo algo da Bíblia? Se contradiz a Bíblia, que é a palavra revelada de Deus, é um ótimo sinal de que essa voz não vem de Deus. E para isso, você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra revelada. Você precisa ler e se tornar um com ela. À medida que você vai lendo e recebendo a revelação do Espírito Santo a respeito da Bíblia, você vai percebendo que algumas vozes, geralmente as vozes de outras pessoas que não são inspiradas por Deus, ou vozes de demônios, elas geralmente vêm para contradizer aquilo que já está escrito na palavra. Se contradiz, não é voz de Deus. Segunda pergunta, essa voz me traz paz? O Espírito Santo habita em você. E ele é aquele que te convence do pecado. Ele tá ali te consolando, te conduzindo, sendo seu conselheiro a todo tempo. E uma manifestação do fruto do Espírito é a paz. E aí você pode se perguntar, ok, o que eu tenho ouvido tá me trazendo paz no Espírito? É um pouco difícil dizer, Isa, o que é paz? Geralmente você vai conseguir descansar. Você vai conseguir perceber que aquilo tá te trazendo alívio. Porque geralmente quando aquela voz ela traz algum tipo de perturbação,
medo, ela traz preocupações, ela traz engano, confusão. Ela começa a te trazer dúvidas a respeito de quem você é, do seu propósito em Deus. Geralmente, essa voz não vem de Deus. Porque a voz que vem de Deus não vai te deixar com medo. A voz que vem de Deus não vai te dar dúvidas. Ela não vai te conduzir para longe dele. Pelo contrário, a voz de Deus vai te conduzir para mais perto dele. E Deus é amor, Deus é alegria, Deus é paz. Ele é o príncipe. Jesus é o príncipe da paz. Então, se você está com falta de paz na sua vida, talvez você esteja ouvindo vozes erradas. E aí tem outras perguntas que também tem muito a ver com essas duas perguntas. Essa voz exalta a Jesus? Pensa que Jesus é a expressão exata de Deus. Se essa voz de alguma maneira vai contrária a quem Jesus é, provavelmente vai contrária a quem Deus é. E outra pergunta também que pode ser feita é: essa voz produz em você frutos do Espírito? Produz em você arrependimento, produz em você fé, produz em você paz, alegria? Ou essa voz está realmente trazendo medo, preocupações, dúvidas, incertezas? Isso é um ótimo parâmetro de que voz você tem ouvido. E um outro ponto muito importante é que aquilo que a gente tem ouvido de Deus geralmente vem junto com confirmações. Quando você recebe uma profecia, geralmente Deus já falou com você antes por outro meio, seja por meio da palavra, da Bíblia, seja por meio de um sonho, de uma visão, ou daquela voz sutil do Espírito Santo dentro de você. Mas geralmente, quando você recebe uma profecia, você já ouviu aquilo de Deus de outra forma. Mas se por um acaso você não ouviu, você pode pedir confirmações ao Espírito Santo. Ter confirmações de algo que você tem ouvido é uma ótima forma, caso você tenha dúvidas de que é realmente Deus ou não. E aí você pode estar agora se perguntando: certo, Isa, eu quero desenvolver sensibilidade para ouvir melhor a Deus. Porque talvez você esteja ouvindo, mas talvez você tenha muitas dúvidas, confusões. E isso é porque você não tem clareza da voz de Deus. É muito parecido com o seguinte: se a sua mãe te chama, você sabe que é a sua mãe? Provavelmente você sabe, porque você conhece a voz da sua mãe. E como é que você conheceu a voz da sua mãe? É porque você tem relacionamento e intimidade com ela. Se por um acaso você não está sabendo conhecer a voz de Deus ou não está discernindo a voz de Deus, é porque você não conhece a Ele. Porque se você desenvolver um relacionamento com Ele, você vai aprender a conhecer a voz dele, você vai saber discernir a voz dele de outras vozes. Então, desenvolver esse relacionamento é o ponto inicial para se tornar sensível à voz de Deus. E como você desenvolve esse relacionamento? Por meio do devocional, leitura da palavra, por meio da oração, por meio da adoração. Quando você se enche do Espírito Santo, quando você se santifica, quando você dá a liberdade ao Espírito Santo atuar na sua vida e te santificar e te ensinar a quem Jesus é. Quando você vai permitindo isso, você vai se tornando sensível à voz de Deus, consequentemente. E não se trata só de ouvir a voz de Deus, porque você pode ter um sonho, por exemplo. Mas se você não conhecer a Deus, provavelmente você não vai saber interpretar aquele sonho e não vai saber o que Deus está falando por meio daquele sonho. Ouvir não é necessariamente conhecer a voz de Deus. Porque à medida que você vai se relacionando com Deus, você vai sincronizando com Ele. Uma boa analogia é de um rádio. Você pode até estar ouvindo chiados. Você está sintonizando no canal. Você até começa a ouvir a música, mas está com muito chiado. Mas você precisa sintonizar corretamente, na frequência certa, para que você consiga ouvir com clareza. Ouvir com chiados, com ruídos, não é a mesma coisa de ouvir com clareza, sem ruídos. E essa sintonia você consegue por meio do relacionamento com Jesus. Mas é muito importante você não se limitar a apenas ouvir. Porque se você pode chegar hoje e falar assim pra mim: ah, Isa, mas eu ouço a Deus. Certo, mas com qual nível de clareza você ouve a Deus? Porque você pode estar ouvindo a Deus com ruídos. Você pode até ouvir a mensagem mais ou menos certa. Mas tem muito ruído ali dentro e acaba te confundindo. E aí, às vezes, você vai para um lugar errado, toma a decisão errada, depois chega lá e fala assim: ah, mas eu tomei a decisão porque Deus falou comigo. Pera, Deus falou realmente com você? Ok, Ele falou com você, mas você entendeu tudo errado porque estava com tanto ruído que você colocou tantas suas emoções ali dentro da mensagem de Deus e aí tomou a decisão errada
E aí depois quer culpar Deus. Tá tudo errado, né? E geralmente pessoas que vão começar um relacionamento têm muito essa tendência. Acha que ouviu a Deus, ouviu com ruído, aí toma uma decisão, começa um relacionamento, quebra a cara, e aí depois quer culpar Deus. Mas na realidade, você falhou logo no início, no ponto de ouvir a Deus. É preciso clareza. E por fim, eu quero falar a respeito daquilo que impede você de ouvir a Deus. Ou esses ruídos que podem atrapalhar, né, na sua clareza a respeito daquilo que Deus está falando com você. Eu vou falar alguns ruídos, tá? Mas existem muitos outros. Mas eu queria citar a respeito de pecados não confessados. Ou pecados que ainda estejam na sua vida. Deus é santo, é necessário santidade, é imprescindível para que a gente ouça Deus com clareza. Porque se a nossa vida tiver muito pecado, é como se a gente tivesse brechas. E essas brechas vão sim atrapalhar não só a nossa vida, como a nossa comunicação com Deus. A gente vai ter uma sintonia maior com talvez espíritos malignos, né? Ou simplesmente vai nos confundir, vai amplificar as mentiras. Lembre-se que Satanás é o pai da mentira. E aquilo que ele mais gosta de fazer é lançar mentiras sobre nós. Então, se nós temos brechas e a gente começa a receber muitos dardos de mentiras na nossa mente, a gente pode facilmente confundir alguma daquelas mentiras como uma verdade e achar que é Deus falando aquilo, quando na realidade são mentiras. Então, pecados não confessados são sim lacunas enormes que atrapalham a nossa comunicação com Deus. Outro ponto que pode atrapalhar e muito na nossa comunicação com Deus é a incredulidade. E sobre isso, eu quero ler Hebreus 3. A partir do 7 fala o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de que durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram o meu caminho. E assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E aí o 12 fala: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Cuidado com a incredulidade, porque ela endurece o nosso coração e a gente passa a não crer, não ter fé naquilo que Deus está falando. Fé é essencial no nosso relacionamento com Deus. É necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário fé. Se você dá espaço para incredulidade no seu coração, o seu coração fica endurecido e você enche os seus ouvidos de ruídos que te impedem de ouvir a voz de Deus. Então, cresça em fé e abra mão. Se arrependa da sua incredulidade, da sua dureza de coração, porque isso te leva mais longe de Deus. E um outro ponto, que já foi falado muito nos vídeos, é a respeito das distrações, que são ruídos da nossa vida. Distrações não são necessariamente pecado. Talvez um muito serviço como Marta, ou talvez seja preocupações com os estudos, seja as incertezas da vida, aquilo que você tem que fazer, a sua rotina muito densa, você está sobrecarregado, tenho muitas coisas para fazer, que não necessariamente sejam pecado, eu quero reiterar, mas essa sobrecarga de distração na sua mente pode estar te deixando cheia de ruídos para ouvir a voz de Deus. Então, cuidado. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo que Deus é seu pai. E se você é filho, você pode ouvir a voz dele. Ele tá falando, ele não é mudo. Ele tá falando. A questão é, você tem ouvido a Deus? Se não, eu quero te fazer um convite para que você se torne mais sensível à voz dele. Para que você perceba a voz dele durante o seu dia. Para que você perceba que ele tá te convidando a um relacionamento com ele. E um relacionamento não é só você ficar falando e ele em silêncio o tempo todo. Não, ele quer falar com você também. E eu não tô te falando só de experiências místicas e de misticismo, nem nada disso. Mas eu quero te dizer que é possível ouvir a voz dele e ter experiências reais com Deus. Basta você crer e querer. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.